Pessoal, então vamos continuar o nosso, depois daquele segundo vídeo, esse agora é o terceiro vídeo, sobre esses cruzamentos de acordo com a segunda lei de Mendel. Eu estou seguindo o mesmo exemplo do quadro anterior. O azão determina olhos castanhos, o azinho, olho azul. Então aqui é castanho, azão, azão, ou azão, azinho, já que é o caráter dominante. E o recessivo, azinho, azinho. A estatura alta, ele é bezão, bezão ou bezão, bezinho. E a estatura baixa, bezinho, bezinho. Eu coloquei agora aqui duas pessoas geneticamente iguais, com os mesmos genótipos, azão, azinho, bezão, bezinho. Supondo que é um homem castanho alto heterozigoto e uma mulher também castanho alta heterozigoto. Esse é o indivíduo número 1, esse é o indivíduo número 2. Isso é importante na hora de montar a tabela. Então, o homem vai ser o número 1 e a sua esposa, número 2. Aqui nós observamos dois heterozigotos. 2 elevado a 2 dá quanto? 4. Então, vou abrir aqui. Separo o primeiro azão, azinho. Separo o azão, azinho. Para o azão, bezão, bezinho. Para o azinho, bezão, bezinho. Observando que os dois são o quê? Heterozigotos, né? De acordo com a regrinha 2 elevado a 2, 4. Que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores. Então aqui fica azão, bezão, azão, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. A mulher é geneticamente igual ao homem. Então, se ela tem o mesmo genoma, não vai precisar fazer aqui novamente, né? Eu só vou repetir lá na tabela. Então, se esse aqui é o número 1 e o número 1 é igual ao número 2, é só repetir os gametas. Então, os gametas do número 1 coloquei aqui na tabela. E os gametas do número 2 que são iguais, eu coloquei aqui na tabela, seguindo a mesma ordem, do mais dominante até o mais recessivo. Olha, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Se o número 1 é igual ao número 2, então eu coloco azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Gente, aqui no gameta, o azinho ficar depois o bezão não tem problema, né? A gente vê que o dominante está depois, mas o A é diferente de B. Agora, de juntar, de fazer o cruzamento, eu tenho que colocar primeiro as letras dominantes, depois as recessivas, igual nós aprendemos sempre. Lembrando que primeiro vem A, depois vem B, porque nós estamos seguindo essa ordem no nosso exercício, tá? Então, azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho. Ó, eu vou colocar essa linha todinha com as colunas. Vou pegar a primeira linha. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Fui a primeira linha. Segunda linha. Azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. Eu fui na segunda linha. E assim por diante, né? Aqui fica, ó, azinho, azão, azão, azinho, bezão com bezão. Nós juntar A com A, primeiro A dominante, maiúsculo, depois o minúsculo. Vamos lá. Azinho, azinho, bezão, azão, bezão, ficando azão, azinho, bezão, bezão. Azinho, bezão com azão, bezinho, vai ficar azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho com azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezão. E aqui, azinho com azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. O último, recessivo. Azão, bezão com azinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Olha, primeiro dominante, depois o recessivo, tá? Azinho, azão, azão, azinho. Bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Bezinho com bezão, bezão, bezinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. Uma das formas para a gente ver se está correto, uma regrinha que eu vou passar para vocês, nessa de hibridismo, que são dois indivíduos duplamente, se eu olhar na diagonal, de baixo para cima, eu vou ter todos duplamente heterozigoto, iguais aos pais. E se eu olhar na diagonal de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós temos todos eles homozigotos, ó. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezinho, bezinho.
Azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Do mais dominante até o mais recessivo. E se eu olhar de baixo para cima, da esquerda para a direita, todos são heterozigotos. Mas o que mais vai ficar importante agora é encontrar o resultado. Nós temos 4 gametas de cá e 4 de cá. Ó. Se são iguais, 4 gametas de cada lado. 4 vezes 4 dá 16. Então eu tenho 16 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então o exercício está certo. Primeiro ponto agora é encontrar quantos de cada, o fenótipo. Vamos lá. Aonde eu tenho azão e tenho bezão, nós vamos ter castanho alto. Não importa se ele é homozigoto ou heterozigoto, vai ser castanho alto, porque azão domina azinho, bezão domina bezinho. Vamos lá então. 1, azão bezão 2, azão bezão 3, 4, azão bezão 5, aqui é bezinho. Azão bezão 6, aqui é bezinho. Azão bezão 7, azão bezão 8, aqui é azinho. Azão bezão 9. Tem mais algum? Não. Então eu tenho 9 sobre 16, castanho alto. Certo? Já fui todos que tem azão e bezão. Te falei que é só um, porque o azão domina azinho e o bezão domina bezinho. Então eu vou olhar só as primeiras, ó, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão e assim por diante. Agora que eu fui azão, bezão, eu posso riscar ele aqui. Eu vou quem agora? Azão, bezinho. Então o azão, ele é castanho, o bezinho vai ser homozigoto, vai ser baixo. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, azão, bezinho, 3. Eu vou ter 3 dessas duas listinhas, azão, bezinho, que vai ser 3 sobre 16, castanho baixo. Certo? Agora eu já fui o azão, bezão e o azão, bezinho. Agora eu vou para azinho, bezão, olho azul, estatura alta. 1, 2, 3, azinho, bezão, ó. Azinho, bezão, azinho, bezão, azinho, bezão. O azinho é homozigoto e o bezão é alto. Ficar 3 em 16, olho azul e estatura alta. E por último aqui, azinho, azinho, totalmente recessivo, que vai ser 1 em 16, olho azul e estatura baixa. Se eu fosse colocar as probabilidades para vocês aqui, eu posso cancelar os denominadores, né, na matemática. Se eu cancelar os denominadores, porque todo denominador é 16, né? Então se eu cancelar os denominadores, ó, eu corto os 16 aqui. Qual que é a probabilidade final? 9 para 3, para 3, para 1. Esse é o resultado final. 9 para 3, para 3 para 1. 9 castanho alto, que é o mais dominante, para 3 castanho baixo, para 3 azul alto e 1 azul baixo. Então é só pegar de cima para baixo, né, do mais dominante até o mais recessivo. Lógico que sempre do dominante para o recessivo, porque o dominante acomete mais pessoas, são genes mais resistentes que apresentam-se mais fenotipicamente nos resultados. Então aqui nesse exercício de hoje, eu passo para vocês então, gente, duas características duplo heterozigota. O castanho heterozigoto, né? E também o alto heterozigoto. Duas pessoas duplamente heterozigotas, que dão 4 gametas cada um, 4 vezes 4, 16 possibilidades. Então a gente observa que na segunda lei de Mendel, os exercícios vão crescendo, né, as suas proporções, porque nós começamos a estudar 2 ou mais características ao mesmo tempo. Nesse exemplo de hoje, nós estamos trabalhando 2 características, a cor dos olhos e a estatura, dando continuidade ao vídeo anterior. Mas depois a gente poderá fazer outros exercícios com mais exemplos ou com mais características estudadas ao mesmo tempo. Espero que a gente se veja logo, fique com Deus e um beijo no coração de cada um.